Sejam bem-vindos ao 6º episódio do Papo de Peso Podcast. Eu sou a doutora Marina Zanetti, psiquiatra e nutróloga. Olá pessoal, eu sou a doutora Marília Zanetti, sou nutróloga. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece simples, mas que na verdade é muito importante, que é sobre o impacto da atividade física na saúde mental. E para acompanhar a gente nessa conversa, a gente convidou ninguém menos que Luciana. A Luciana, ela é personal trainer, coach de saúde, mestre em ciências da saúde pela UFRGS e especialista em medicina esportiva pela PUC do Rio Grande do Sul. Além disso, ela tem formação internacional em coaching de saúde com uma abordagem integrativa humanizada. Ela também opera milagres como nossa personal coach no Espaço Zanetti. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Seja bem-vinda, Lu. Fico muito feliz de estar compartilhando com vocês aqui as nossas experiências, né, as nossas conquistas também. E fico muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe que eu admiro tanto, né. Para começar, Lu, vamos falar um pouquinho sobre a questão de que as pessoas em geral têm uma visão de que atividade física é algo que a gente faz para emagrecimento e estética. Porém, na prática, a gente vê uma mudança de mentalidade acontecendo. O que você observa sobre isso? O que eu observo é que as pessoas começam a atividade física sem propósito. E quando a gente encontra um propósito, a gente começa a alinhar as nossas expectativas com os nossos objetivos. Então, o mais importante de tudo é a gente ter esse alinhamento. Por exemplo, o que seria esse propósito? Me sentir com mais fôlego? Conseguir caminhar 2 quadras a mais do que eu caminho, ter mais autonomia, ter mais longevidade, porque a parte estética ela vem como consequência de uma mudança de comportamento, né, associada a uma constância. Então o mais importante é a gente definir claramente qual é o nosso propósito naquele momento. Não que o propósito permaneça para o resto da vida, porque a gente muda, mas naquele momento a gente precisa definir qual é esse propósito. E você observa se muitas vezes o propósito ele começa estético e aí conforme a pessoa vai conseguindo colocar a atividade física na rotina dela, ela vai percebendo os outros benefícios que a atividade física pode trazer. Eu acho que ela começa pelo fator estético, tá? Ela procura pelo fator estético, mas ela não segura só não pelo mantém. estético. Exatamente. Verdade. Então o que acontece? O estético acaba sendo um empurrão que muitas vezes gera uma trava, porque a pessoa se sente impotente, porque ela começa a gerar um certo nível de comparação com outras pessoas ao redor, e isso pode ser uma trava, né? E cria uma desistência muito grande, né? E às vezes até um ranço com o exercício. E depois depois que ela rompe essa barreira, que a gente precisa identificar, né? Por isso que não é tão fácil assim a gente dizer, vamos começar a fazer exercício. Porque a gente tem muita história contada por nós mesmas que determinado exercício não é legal. E muitas vezes a gente nem sabe se esse exercício fez sentido pra gente ou não. Mas a gente já começa a achar que não faz sentido. Então é legal a gente ter uma conversa, né? Pra gente entender qual é o momento que essa pessoa se encontra e em que estágio ela tá pronta para realizar essa mudança. Então, o mais importante, na minha opinião, é isso. Acho muito importante essa questão, por quê? Porque são vários steps. Exatamente. E as pessoas imaginam que colocar um hábito como atividade física seja algo simples. Fácil. E fácil. Mas no fundo não é bem assim. Porque vão surgindo objeções, vão surgindo situações que a pessoa tem que aprender a colocar aquilo como uma prioridade. Exatamente. É vida real. Vida real. E aí vão surgindo essas objeções. É por isso que o acompanhamento é tão importante. Né? Porque ele vai acontecendo, essas objeções, essas dificuldades vão acontecendo no caminhar. Exatamente. Não é de cara, né? Não, a primeira coisa é assim, não gosto de academia. Acho que é a primeira objeção. Exatamente. Mas aí isso, você vai, quebra, aí surge uma segunda objeção. Tô tendo dificuldade porque eu não tô conseguindo manter constância. Geralmente é isso. Olha, vamos ver sua rotina, vamos ver, né, que espaço realmente você tem. Exatamente. Ou então, gente, precisa mudar a sua vida inteira. Ou muitos aspectos, porque tem que existir um espaço real de tempo. E algumas pessoas funcionam muito no tudo ou nada. Assim, ou ela na cabeça dela, ou ela vai ser, assim, atleta,
Maratonista ou nada, ou né? super sedentário. Exatamente, Sim. E o meio do caminho, muitas vezes, é, na verdade, o ideal. Um maratonista, muitas vezes, nem é saudável pro organismo, porque ele geralmente faz um exercício muito exaustivo, exatamente, né? É por isso que é importante a gente definir o momento que essa pessoa se encontra. Porque senão a gente vai de novo assim, ó, criar uma expectativa nessa pessoa, ela vai se frustrar e ela vai achar mais uma justificativa para não continuar. A gente vem de uma mudança de comportamento, né? Que é a mudança de estilo de vida. Há anos atrás, a gente só falava, tem que fazer exercício e pronto. Isso era uma obrigação. Então hoje a gente precisa mudar esse nosso pensamento, que é aonde que essa pessoa está hoje, em que momento que ela está e como é que a gente pode criar essa rotina. Porque a gente precisa ensinar essa pessoa como a nutricionista faz uma dieta. Ensinar a comer. A gente precisa começar a ensinar essa pessoa qual é o primeiro passo para ela sair desse sedentarismo. Qual é o primeiro passo para que ela, sabe, ela tem que ter um planejamento. Mas esse planejamento ele tem que ser muito maleável dentro dos valores dela. Porque muitas vezes é uma descoberta. Já aconteceu de uma pessoa me dizer que odiava determinado exercício e experimentar e se apaixonar. Então, porque são as crenças que a gente acaba, né, criando e que fazem e que passam a ser verdades absolutas, né? Então a gente precisa entender esse momento, por isso que não é tão simples a gente simplesmente prescrever um treinamento. Eu costumo dizer para os nossos pacientes lá da clínica que se fosse fácil, era só fazer no GPT um treino e tava tudo certo. Mas não é, a gente precisa entender o momento que essa pessoa se encontra, quais são as dores dela, as dificuldades dela. Não é romantizar a atividade física, mas é entender para que isso se torne realmente um processo para a vida toda. E não somente assim, 1 mês, 2 meses de... Porque a frustração é muito pior, né? Porque gera comparação. Nossa, fui 1 mês para academia, agora não tô indo mais, eu não gosto, então não é pra mim. A pessoa começa a acreditar que realmente não é pra ela, né? E não é culpa dela. O que a gente observa é que nos primeiros 6 meses, enquanto a pessoa não incorporou mesmo aquele hábito pra ela, não pegou pra ela, assim, nossa, eu adoro, faço, porque se eu não fizer, eu vou me sentir mais mal, né? Por exemplo, porque assim, é difícil até o paciente ou as pessoas, né, de uma forma geral, entenderem que a atividade física vai, na verdade, melhorar a sua qualidade de vida. Então, muitas vezes a gente está morta, cansada, exausta. É nesse dia que você não pode deixar de fazer o seu exercício. Exatamente. Porque justamente o exercício vai melhorar a sua performance. Ele é um recurso, né, para melhora, inclusive, da própria saúde mental. Sim. Total. Então, uma pessoa que tá mal é que, assim, virar essa chave não é tão simples mesmo, exatamente, né? Que o exercício, ele pode se tornar um recurso e não... acho que as pessoas têm, às vezes, uma relação muito de punição. Eu ganhei peso e agora eu vou fazer punição. Exatamente, eu vou ter que caminhar. Se eu não tiver comido tanto, eu não precisaria fazer exercício. Tá certíssimo. Só que não é sobre isso. A pessoa pode comer super bem e mesmo assim ela vai precisar fazer atividade física. Ou então, eu vou sair de férias, imagina, jamais vou fazer exercício nas minhas férias. Ou então, eu vou viajar. Ou final de semana, não, imagina, o meu final de semana é para eu descansar, não é para eu me exercitar. Aí aos pouquinhos a gente vai colocando, né, essa questão. Mas essa pessoa que pensa dessa forma é a pessoa que não colocou a atividade física como algo na vida dela. Prazer, entende? Que ela tá simplesmente, fazendo, ou cumprindo uma promessa de um período. Porque a pessoa que se compromete a fazer atividade física de verdade, ela já sentiu o benefício. Ela sabe que ninguém morre, acorda de manhã gritando porque eu vou treinar, nossa, tô muito feliz. Não existe. Mas a gente sai muito feliz depois que treina, não é? Não é sobre isso? A gente não acorda, assim, a cama é sempre mais gostosa. Mas a sensação de dever cumprido que o exercício tem, para mim seria a sensação mais potente, né? Que traz, porque a sensação da gente ter realizado, ter liberado, ter feito é muito gostosa. Exatamente. Então, é sempre um desafio. É total. É sempre um desafio colocar roupa e exatamente. Sempre um desafio. Se é para qualquer pessoa. Se exatamente. Tá com a motivação, não vai acontecer. Exatamente. É muito mais disciplina, e a disciplina vem do quê? De um propósito. Ninguém gera disciplina sem propósito. Sim. Né? Por que eu vou fazer algo se isso para mim não faz sentido? Então a gente precisa entender sobre isso. A gente fala muito sobre
alimentação, sobre várias outras coisas, mas a gente não fala do propósito do exercício. É bom, mas é só o que as pessoas ouvem falar. Ou é para mudar o corpo. E nos primeiros 6 meses, enquanto a pessoa ainda não fez incorporou esse hábito na vida dela, ainda não entendeu de fato, assim, né, no físico, no mental, o quanto isso trouxe de benefícios, talvez ela precise realmente de um acompanhamento e de assim, eu vou lá, vou cumprir. De um reforçador. De assim, não, eu vou cumprir e acreditar, e ter fé mesmo. Eu falo isso, assim, acredita, é uma questão de fé mesmo. Você tem que ter fé de que um dia vai ficar bom, vai ficar gostoso, você vai sair mais feliz. Eu costumo dizer sempre, assim, vamos experimentar e depois tu me fala se é bom ou não. Entende? É criar assim, vamos criar um repertório maior, entende? Tipo assim, em vez da gente programar, vamos fazer uma atividade direcionada. Por exemplo, vamos fazer um cardiozinho, vamos fazer um treinamento de força, vamos fazer alguma coisa direcionada. Vamos experimentar várias coisas. Aí depois tu me diz qual é que fez mais sentido pra ti. Isso tira um pouco do peso, porque te dá o direito de escolha. Isso é muito importante. E também é aquela questão, né? A gente acaba aumentando nosso repertório e a gente acaba degustando outras atividades e que às vezes pode até nos surpreender e a gente gostar, né? E ampliar mesmo esse repertório de prazer que a pessoa tem na vida.